E aí galerinha, beleza? Eu aqui de novo, vamos fazer nossa atividade de educação física, nosso alongamento inicial, beleza? Fecha a perna, estica o braço, vai lá, conta até 10, abre a perna, sempre contando até 10. Beleza, gente? Vai começar a nossa atividade agora. Aula de quê? Handebol. Fundamentos do handebol. Matéria de aula da plataforma. Hoje o professor anda aqui para ajudar a gente na gravação. Beleza, galera? Bom? Certo? O que a gente vai trabalhar aqui? Passe, domínio e arremesso ao gol, que é o chute ao gol. Vamos lá? A gente trabalha fora da área de 3 metros, a gente trabalha fora da área de 3 metros. Ó, passe. Dá uma chutada, vai dando passe. E depois faz o quê? Fora da área, arremesso. Certo arremesso. Fora da área de marcação. Passe e arremesso. Começa. Lá. Fora da área. Pode até pisar. E agora a gente vai trabalhar um pouco de defesa para mostrar a defesa do goleiro. Pessoal, olha. O goleiro fica aqui, né? Ó. Dá o salto. Aqui, ó. Ó. Certo? Defesa do goleiro e arremesso do jogador. Beleza? E aí, galera, beleza? Vamos lá. Nosso alongamento final. Abre e respira, ó. Troca. Bota a mão aqui e joga pra lá, ó. Abre a perna e vai. Fecha a perna. Pega aqui e desce. E alonga aqui, ó. Até a próxima aula. Olá, quinto ano, saudações! Como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido proveitosa, hein? Bom, na nossa aula de história, nós vamos aí dar continuidade sobre o nosso assunto, tempo da natureza. A gente falou aí dos recursos, né, da natureza, dos oceanos, dos rios e dos mares também. Então agora a gente vai caracterizar tudo relacionado ao tempo da natureza. Vamos exemplificar. Se você plantou alguma coisa na sua casa, eu quero que cresça logo. Claro que você vai tratar, você vai trabalhar com essa plantação, mas vai do tempo da natureza. Sua plantinha, ela vai começar a crescer no tempo dela, né? No tempo da natureza. Lá nas páginas 24 a 29 a 34 será o nosso assunto de hoje. Vamos lá. Antes disso, a gente vai fazer a correção, tá? Da nossa atividade anterior. Nas páginas 23 e 25 do livro de História. Na página 26,
23 do livro de vocês, ele está pedindo para que vocês relacionem a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. Aedos, o que significa aedos? Vamos lá. Aedos eram os artistas da Grécia, da antiga Grécia, que contavam histórias por meio de canções. Mitos, o que significa mitos aí? Narrativas passadas oralmente de geração em geração e que explicam o surgimento do universo dos seres e da natureza também. Trovoadores, contadores de histórias europeus que também escreviam poemas, cantavam e tocavam alaúde, um instrumentinho que parece aí um violãozinho, certo? Seguindo na página 20. Na página 20 vai ser lá. O que essas pessoas narravam? Eles narravam a história dos reis, princesas e gênios da lâmpada, o texto que a gente viu aí. A questão B. Os contadores de histórias desapareceram com a chegada das caixas de som, dos smartphones. Além disso, a praça onde ocorria a contação de histórias tornou uma atração turística. Letra C. Com base nos estudos sobre a importância da oralidade para as sociedades, o sumiço dos contadores de história, ele pode ameaçar a preservação de algumas tradições e saberes daquele povo. Então, as coisas se modificam aí ao longo do tempo, vão mudando ao longo do tempo, certo? Compartilhando histórias foi um assunto que a gente viu durante as nossas aulas de história. O que ele vai relacionar aí? Que as histórias, elas passam de geração em geração. O avô de vocês contou para o pai de vocês, que contou para vocês, e futuramente vocês irão repassar isso aí para as próximas pessoas, As sociedades, elas desenvolveram diferentes modos de viver. A escrita e a oralidade são maneiras por meio das quais os saberes de uma sociedade podem ser compartilhados com as novas gerações. Tendo em vista, vimos a importância da escrita para a conservação da memória e dos saberes por alguns povos. Então, como é que vocês aí poderiam contar a história de vida de vocês? Antigamente vocês não teriam esses recursos como tem agora. Os vídeos, os filmes, que mais? As séries, os livros. Então vocês tinham apenas que contar oralmente para as outras pessoas. Se eu perguntar para vocês aí, como é que, se vocês fossem contar algo da história de vocês, sobre a vida de vocês, que forma vocês fariam para contar? Algumas pessoas me falaram no nosso encontro aí na quarta-feira que fariam um filme, outros escreveriam um livro, outros fariam uma série e outros fariam o quê? Um quadro, contando a história. Existem várias formas aí atualmente de passar a história para outras pessoas, não é verdade? As histórias cantadas foi o que nós vimos também na nossa aula aí de história. O que são as histórias cantadas? Quem eram as pessoas que contavam essas histórias através das músicas? Eram os chamados trovoadores, Eram pessoas que cantavam narrando algum acontecimento, e principalmente acontecimentos relacionados às guerras, Aí essas pessoas contavam as histórias através da música, através da canção aí. Os povos africanos e a oralidade. Antigamente também, alguns povos, eles passavam seus ensinamentos de geração em geração através da oralidade, contando, aconselhando outras pessoas sobre as histórias de vida. Então, esse daí também era outra forma de conhecimento para se saber a história.
Que mais que nós temos aí? Ó, as duas imagens, né, que nós vimos sobre os trovoadores e os povos africanos contando as histórias do passado, das suas vivências, dando conselhos também. São pessoas muito importantes, elas ajudaram muito outras pessoas as questões aí do modo de vida, né, dos pensamentos também. Sobre a cultura afro-brasileira e a tradição oral. Os elementos culturais trazidos por diversos povos africanos fazem parte da história e da formação da cultura brasileira também. Então, ao se misturarem essas culturas, né, formam a cultura afro-brasileira. Um exemplo nós temos aí, que é as congadas que acontecem nas regiões do Brasil, do Nordeste ao Sul. Na festa, a principal celebração é a coroação do rei Congo, em que os participantes apresentam por meio de canções parte das histórias que aconteciam neste antigo reino africano, o reino de Congo, né? Então, olha só, através do teatro também, essas pessoas elas contam a história da vida passada, além da música também e além da oralidade, certo? Então, olha só, acontece do Nordeste ao Sul também. Essas questões da cultura, né? Os povos antigos, eles trazem a cultura até nós. Nós conhecemos a história dessas pessoas através disso aí, através do conhecimento que eles apresentam para nós, certinho? No tempo da natureza. E os indígenas, eles também têm as histórias deles. A relação dos grupos indígenas com a natureza é apresentar em diversos aspectos culturais desses grupos. Para se organizar em longos períodos de tempo, os indígenas observavam os ciclos das chuvas, as cheias e vazantes dos rios e as estações do ano, as estrelas do céu e outros elementos da natureza. Então, como é que eles contavam as histórias dele? Como é que eles sabiam as questões de algum acontecimento? Através das relações da natureza, das chuvas, do sol, da vegetação, do sol. Então, o espírito da natureza para eles é que contava as histórias, é que transmitia as histórias para esses povos. Então, a gente tem aqui, ó, um calendário. Esse calendário indígena, ele apresenta algumas mudanças ao longo do tempo aí desses povos. Então, vocês podem ver no livro de vocês também tem essa imagem, ok? E aí vai apresentar as mudanças que aconteceram ao longo do tempo desses povos aí, certinho? O calendário lunar também, ó, o calendário lunar também relacionado às sociedades egípcias e mesopotâmicas. Eles perceberam que os astros celestes, eles têm certa relação com a regularidade dos movimentos, os dias, as noites. Calendário solar também, ele foi adaptado e é usado atualmente em vários países como o Brasil, né? 365 dias, os meses, aí tudo relacionado ao calendário solar, contando também as histórias do passado, relacionando aí o tempo da natureza. Então a gente já sabe que a natureza também conta história, não é verdade? Agora eu sei, aí a revisão de tudo que nós vimos durante a nossa aula até aqui, certinho? No livro de vocês também tem essas questões aí, certo? Para casa, página 28, 31, 33 e 34. Na página 34, vocês vão recortar o material de apoio de vocês, o material de apoio, que é o relógio, né, o calendário asteca, certo? Vocês vão seguir passo a passo e montar aí o calendário de vocês, ok? E aí, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula.
Oi, oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, todo mundo se cuidando, todo mundo se preservando em saúde, né? Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 20/7 e a gente vai vir aí trabalhando o conteúdo de figuras geométricas espaciais com ênfase nas planificações. Vamos vir aí corrigindo uma tarefinha, né? As páginas que nós estaremos fazendo hoje serão as páginas 63 e 64, tá bom? Nessas páginas a gente vem colocando a data do dia 20/7. Então, bora lá! A gente tem o número 1 aí, ó. Recorte as figuras planas da aba e usando uma fita adesiva, colhe-as para montar um modelo de sólido geométrico. Observando o modelo que você construiu, responda o que se pede. Então a gente tinha que estar recortando isso aí. E aí, recortaram? Se tem dificuldade para montar usando fita, usa com cola. Eu fiz o meu com cola, tá bom? A letra A está pedindo o seguinte: como se chama esse modelo de sólido geométrico? E aí, qual seria o nome? Seria uma pirâmide? O que seria, gente? E aí, a gente vai ver que é um prisma de base triangular. A gente viu que algumas características do prisma era que as suas faces laterais têm a forma de retângulo, são faces laterais retangulares. E aí a base é triangular, então é um prisma de base triangular, tá bom? Letra B, esse modelo de sólido geométrico é um poliedro ou um corpo redondo? A gente definiu aí o que seria poliedro e corpos redondos, mas só da gente ouvir aí a palavra corpo redondo, né? Corpo redondo, a gente já sabe que para ser um corpo redondo tem que ter pelo menos aí um lado arredondado, uma face arredondada. E aí, ele tem o nosso prisma? Não, né? Então, se ele não tem, ele é um poliedro, já que ele é formado aí por faces planas, tá bom? A letra C, complete o quadro com a quantidade de arestas, faces e vértices que esse modelo de sólido geométrico apresenta. Então, vamos lá, nós vamos completar aí. Arestas, o que são arestas? A gente vai ver que as arestas são as linhas, tá bom? Aqui nós temos uma, vai contando todas essas linhas e aí a gente vai ter um total. Quantas arestas deu aí o nosso prisma? 9 arestas. E aí, acertaram? As faces são os lados, tá bom? Quantos lados, quantas faces tem aí o nosso prisma? 5. E os vértices são exatamente os pontinhos, as esquinas, ok? Contaram e deram quantos? 6. E aí, acertaram? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa correção. Nós temos a número 2. A número 2 é para a gente observar a pirâmide representada a seguir. Vamos observar. Letra A. A base dessa pirâmide tem a forma de qual figura plana? Só da gente observar, a gente já vê que ela é toda formada, né, por triângulos. Então, a sua base é essa maior aqui. Aqui são as suas faces laterais, tá bom? Então, aí tem a forma de um triângulo. Letra B, complete o quadro com a quantidade de arestas, faces e vértices que essa pirâmide apresenta. Arestas, a tia já falou para vocês que são as linhas. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3. Aí a gente vem contando agora as pontilhadas. 4, 5, 6. Então, nós temos 6 arestas. E faces, vamos contar? Vamos contar primeiro as de cima. A gente tem uma face, 2 faces, 3 faces e a de baixo são 4 faces. E os vértices? Os vértices são os pontinhos, as esquinas. Aqui a gente vamos contar. 1, 2, 3, 4. A gente tem 4 vértices. Acertaram? Espero que sim.
Agora a gente vai lá na página 64, onde a gente é número 3. Observe os sólidos geométricos representados a seguir. Nós temos aí, cada um tem a sua correspondência de acordo com as letras, né? A gente tem que completar a tabela com as letras que correspondem a corpos redondos ou a poliedros. Vamos inicialmente aqui. A letra A é um corpo redondo. A letra B seria o quê? Então você tem que estar aí definindo corpos redondos. No caso, eu já vou dar até a resposta. A letra A, ela tem uma face arredondada. Lembra que um copo deitado ou uma lata de um milho verde aí deitado. Então já é um corpo redondo. A letra B, ela tem alguma parte arredondada? Não, ela é formada por faces planas. Então ela recebe o nome de poliedro. Então todos aqueles que tiverem aí faces planas são poliedros e todos aqueles que tiverem pelo menos uma face arredondada, recebe aí o nome de corpo redondo. Então, pausa aí o vídeo e realiza. Voltando aqui, vamos ver quais são os corpos redondos? A letra A letra C, que é o nosso cone, a letra E também é um cone, só que ele está numa posição diferente, e a letra J, que é a nossa esfera. Vamos ver os poliedros? A letra B, a letra D, a letra F, a G, H e I. A gente visualmente já vê que tem mais poliedros do que corpos redondos. E aí, acertaram? Eu espero que sim, viu? Vamos dar continuidade, nós temos a número 4. Observe a face colorida na representação de cada um desses sólidos geométricos. Então, a única coisa que a gente vai observar agora são as faces coloridas, tá bom? Quantas e quais figuras planas são representadas nessas faces coloridas, tá bom? Então vamos olhar aí. Nós temos triângulos? Temos. Aqui nós temos um triângulo, 2 triângulos e 3 triângulos, tá bom? Nós temos aí retângulos? Temos um retângulo e nós temos um quadrado. Então é exatamente isso que está pedindo aí o livro. Nós temos 3 triângulos, um retângulo e um quadrado, tá bom? A letra B. Quais dessas representações são sólidos geométricos? De sólidos geométricos são pirâmides. E aí o segundo pontinho está pedindo prismas. Aí você vai ter que estar definindo quais dessas aqui, quais as letras, tem que usar as letras, tá bom? Vão ser as pirâmides. Lembrando que as pirâmides possuem aí as suas faces laterais com formato de triângulos, faces laterais triangulares. E aí os prismas têm as suas faces laterais retangulares. Pausa aí e realiza. Voltando aqui, vamos ver quais são as pirâmides. A gente tem a letra A e a letra E. E as prismas, os prismas A, B, C e D. Vamos dar continuidade. A gente tem aqui a letra C para a gente escrever um texto justificando as nossas respostas. Então, volta lá na atividade, dá uma comparada. Ela é pessoal, mas eu trouxe aqui um modelo para vocês também se basearem, tá bom? A gente tem aqui que o prisma e a pirâmide são poliedros, possuem faces planas, tá bom? Que foi exatamente o que foi colocado aqui. E aqui nós temos que as faces laterais, que foi muito mencionado na aula de hoje, que as faces laterais dos prismas são retangulares e as faces laterais das pirâmides são triangulares, tá bom? Pausa aí para você tomar como base esse aqui, mas não tem que estar gêmeo a esse, tá bom? A gente vem concluindo a nossa aula de hoje. A gente trabalhou aí bastante a questão de arestas, faces e vértices. E a gente soube aí também dar uma diferenciada entre poliedros e corpos redondos. Na próxima aula a gente vai vem trabalhando aí um aprender é divertido, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.